Que os filhos deste mundo são pessoas que não são crentes, e os filhos da luz, crente batizado. Não é isso. Ele está falando da pessoa, a pessoa que é filho deste mundo. Nós somos filhos deste mundo. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Pois é, irmão, mais uma vez eu estou aqui para fazer uma análise do culto do dia de hoje, que é o dia 25 de fevereiro de 2024. O culto da Congregação Cristã no Brasil, que é transmitido através do YouTube e realizado através do Complexo Braz. No dia de hoje tivemos o Salvador Bueno atendendo o culto e pregando a palavra. E sinto em falar para vocês, uma verdadeira lambança a pregação do ancião Salvador Bueno. Me desculpe usar essa palavra, mas eu não tenho outra para colocar no lugar e você vai ver o que eu estou dizendo. A gente vai analisar aqui. Eu vou rodar agora aqui o vídeo para a gente ouvir e analisar junto. Já adianto vocês, né? Por falta de estudo da palavra, por falta de compreender as escrituras, por falta de uma teologia, Salvador Bueno disse que filho das trevas e filhos da luz são tudo a mesma coisa. É você, CCB. Você é o filho das trevas e você é o filho da luz. E você vai ouvir isso. Eu vou mostrar para vocês. Bom, irmãos, antes de rodar a pregação da palavra, eu vou fazer aqui um comentário sobre algumas coisas que o Salvador falou antes da pregação. Vamos ouvi-lo e aí eu já faço os meus comentários. Segue aí, vamos ver. E teremos também a Assembleia Geral Ordinária para São Paulo, que será no dia 10 de março, no domingo às 18h30, aqui nesta Casa de Oração do Brás. E teremos... Primeira coisa, ele está anunciando aí que eles terão, né? Assembleia Geral Ordinária, que será no dia 10 de março de 2024. Essa assembleia é aquela reunião onde vai os anciões e ali eles dizem que Deus aparece ali para eles para trazer novas revelações, novos ensinos, novos ensinamentos para levar ao povo. Enquanto isso, o povo, nas suas congregações, Brasil e mundo afora, fica na expectativa, aguardando os ensinamentos que vêm de Deus. Aqueles mesmos ensinamentos que eles descumprem, aqueles ensinamentos que eles chamam as pessoas de sectários e agora eles dizem que nunca chamaram as pessoas de sectário. É aquele ensinamento onde eles disseram que quem não for batizado dentro da congregação não pode ser considerado nossos irmãos na fé. Né? E agora estão dizendo, não, que todo mundo é nossos irmãos na fé. É aquele ensinamento que disseram que a televisão era do diabo e agora eles estão aqui sendo transmitido através dos aparelhos de televisão. E vários outros ensinamentos hipócritas que eles não seguem. Certo? Então, mas é isso aí. Eles dizem que estão recebendo essas revelações do Braz, que vai vir do céu, vai vir de Deus. O Senhor nos revelou. Essas são frases muito usadas por eles. O Senhor nos fez saber, o Senhor nos mostrou, né? Sentimos alegria da parte de Deus e outras coisas tantas. Se vocês ajuntarem todos os ensinamentos que foram dados ao longo desses anos todos aí, é capaz de dar muito mais do que a Bíblia, ou muito mais aí do que os mandamentos da lei de Moisés. É capaz de ter muito mais coisas do que nos mandamentos da lei de Moisés. Agora vamos aqui que ele vai comentar sobre a coleta. Vamos ouvir. E teremos também, como sempre, a coleta única para atendimento da obra da piedade, viagens, manutenção e construções de novas casas de oração. E sempre comunicamos à Irmandade a grande necessidade que nós temos das coletas, porque é o único recurso, é a receita que a congregação tem para atender as necessidades. Primeiro da piedade, daqueles que estão necessitando de ajuda e recorrem a Deus. Ele está dizendo que essa é a única receita, e quando eles têm essa receita, a prioridade é a obra da piedade, porque ele falou, para nós atender primeiramente a obra da piedade. Eu desconfio dessa sua fala, Salvador Bueno. Eu desconfio porque, segundo as declarações que o Cláudio Marsola, presidente da Congregação Cristã no Brasil, fez aí, dessa tribuna, que a obra da piedade estava muito gorda anteriormente. Ela era gorda, enquanto magra e mirrada estava a construção, compra de terreno e outras mais.
E ele tinha, vocês, na verdade, tinham que pegar da obra da piedade para transferir para a construção e compra de terreno. Isso está registrado, está gravado. Ele falou isso, certo? Então eu faço a seguinte pergunta: se vocês priorizam de verdade a obra da piedade, então por que vocês ajuntaram as coletas e transformaram numa coleta única? Porque a nítida mensagem que vocês passaram ali é que vocês ajuntaram para usar o recurso da piedade em outros destinos, como construção e compra de terreno e diversos. Eu desconfio disso, mas eu vou fazer um pedido para vocês da Congregação Cristã no Brasil, espero que eu esteja errado, por isso que eu faço esse pedido. Por que vocês não publicam, né? Pode ser no site da CCB, ou vir aí a público e falar para o povo quantos % de todo o arrecadamento que foi feito do ano passado vocês gastaram com obra da piedade versus construção e compra de terreno. Por que vocês não trazem esses cálculos para nós? Ou seja, você pegar lá e falar assim, olha, foi arrecadado um total de tanto em 2023. E nesse total foram gastos tanto com obra de piedade e tanto foi com construção e com compra de terreno. Eu duvido, porque pela minha análise que eu faço aqui, eu duvido que a maior porcentagem esteja com a obra da piedade. Eu duvido, mas eu faço esse pedido para vocês trazerem esse número para nós, né? E aí assim a gente vai aplaudi-los, e eu vou até fazer vídeo aqui falando, olha, a obra da piedade, a coleta funciona de verdade, a maior parte foi para a obra da piedade, podem contribuir com tranquilidade. Mas eu desconfio que vocês nunca vão trazer esses números, esses cálculos, porque esses números vai testemunhar contra vocês, provando que esse discurso, na verdade, são falsos e hipócritas, porque a prioridade na CCB, na verdade, é construção, é construir templos. Isso o Marsola deixou claro, e eu encerro essa questão dizendo mais uma declaração do senhor Cláudio Marsola em outubro de 2023, se ejactando e se gloriando e alegre estava, dizendo que a CCB até outubro de 2023 tinha construído mais de 400 templos, ele ficou entre 400 e 430. Outubro. Eu acredito que até dezembro, isso foi no comecinho de outubro, por esse andamento desses números, eu acredito que até dezembro, fechar dezembro, a CCB deve ter chegado aí nos 500 templos construídos em 2023. E agora eu pergunto, será que tudo isso foi construído a custas de dinheiro da piedade? Dinheiro que era para ser revertido em pão, comida, arroz, feijão? É lamentável. Bom, segue aqui, ó, os conselhos. Pois quem precisa, pede ao Senhor. E a piedade é movida pelo Espírito de Deus, que revela as necessidades para que sejam atendidas. As coletas para a obra da piedade, irmão, o Senhor prepara através da coleta única, atende todas as necessidades reveladas pelo Senhor. Procuremos ter sempre uma boa disposição. Reveladas pelo Senhor. Até para atender a obra da piedade, eles contam com uma tal revelação, que isso aí é pura enganação, é puro engodo, porque não existe revelação para isso. As Escrituras falam, Cristo, quando ele fala, você me deu de comer, foi porque a pessoa deu, foi ele não esperou Deus tocar no coração dele. Isso é um compromisso nosso, humano. É um compromisso nosso de fazer essas coisas. Não fica esperando em Deus. Cristo já ensinou a você se compadecer das pessoas. Com aquela parábola do bom samaritano, ele já ensinou você socorrer e ser generoso com todos. Agora, esse negócio de esperar a revelação de Deus, eu não acredito nisso. Isso aí, para mim, é um falso argumento para não atender todo mundo. Aí, porque eles vão falar, Deus não revelou, irmão. Em atender a essas necessidades, assim como também as casas de oração para manutenção e as despesas que existem para a conservação. Agora nós vamos cantar um hino para a palavra, chamemos um hino. Bom, agora é a hora do pão quentinho, a gente vai ver agora aqui, eles aguardando a nossa doação. Olha, vou sempre mostrar esse momento,
Porque isso aqui é a maior vergonha que eu acredito que possa acontecer no culto da CCB, é quando eles estão aí, ó, nesse exato momento, dizendo que está esperando um twin, uma revelação que vai dar neles. E eles não precisam de estudo, eles não precisam se preparar. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo vai tomá-los ali e eles vão falar tudo o que é concernente à palavra de Deus, à graça, ao evangelho e, obviamente, se é o Espírito Santo que vai estar dando para eles, eles não vão errar. Eles vão falar porque o Espírito Santo não pode ensinar errado ninguém. Não pode ensinar ninguém errado. Então, olha aí, eles estão aí oferecendo, e isso significa que ele está tentando saber aonde que o Espírito Santo está revelando a palavra. Obviamente que existe uma regra do mais velho, raramente alguém vai se levantar ali, e é ele que vai pregar essa palavra como sempre, né? E aí nós vamos ver. Segue aí. Ninguém, nem Salvador Bueno, nem uma outra pessoa que está sentada ali se prepararam para pregar. Um completo despreparo, uma falta de, como é que eu posso dizer, de responsabilidade com a palavra de Deus. Agora ele foi ali, ele parou, ainda está na dúvida. Ele parou, está na dúvida no que ele vai pregar. Olha aí. Bom, agora é a hora da pregação. Agora é a hora mais importante e eu já adianto para vocês. O Salvador fez uma lambança. Ensinou tudo errado. Tá? Ou seja, a pessoa que realmente guardou o que o Salvador ensinou nessa pregação, sinto muito, você guardou tudo errado e vai te prejudicar na sua vida os conselhos que esse Senhor deu. Dentro da teologia, né? Vamos ouvir, presta atenção aqui, ó. Filhos das trevas e os filhos da luz, na verdade é a mesma coisa. Nada a ver, né? E eu vou provar para vocês com Bíblia, com palavra de Deus, que são pessoas distintas, diferentes. Segue aí, vamos ouvir. Então, sabendo que o Senhor vinha, ele falou, mas como é que eu vou fazer? Ele vai me mandar embora por justa causa? Vou sair sem nada, não sei fazer nada, fazer buraco na rua, eu não consigo. Deixa eu só explicar o que ele está lendo e eu vou deixar rodar, tá? Vai ter aí uns 3 ou 4 minutos do Marsola, aliás, do Salvador falando, né? Que eu estou deixando até a mais, tempos a mais, porque entra a CCBN aqui, tirou pedaço, não era isso que ele queria dizer, então a gente vai deixar trechos maiores, ok? Ele está explicando aí a parábola de Lucas, capítulo 16, o mordomo infiel. O mordomo infiel, o Senhor chama ele, pede conta de tudo que ele fez, que ele vai ser despedido, e aí então ele resolve chamar os devedores e começa a perdoar pedaços, trechos das dívidas, criando assim um ambiente favorável para quando ele estiver lá fora. Quando ele acabar de sair, que ele entregar a mordomia dele, ele vai ter lá então pessoas que devem favor a ele, ou seja, ele usou de uma estratégia pensando no futuro, né, para recolher alguns favores. E é sobre isso o que o Salvador está falando. Presta atenção agora. Pedir esmola, eu tenho vergonha. O que será que eu vou fazer? Já sei. Eu vou granjear amigos com a riqueza dele, com aquilo que ele tem, porque eu também não tenho nada, não sou dono de nada. Chamou os que deviam para o seu senhor e perdoou a dívida, um pedaço da dívida. Depois chamou outro, fez a mesma coisa e ganhou amigo então, porque eles ficaram devendo para ele favor. Naturalmente, chegando, olha, eu preciso de um favor teu, ele vai lembrar, mas você me fez um grande bem, me perdoou uma parte da minha dívida que eu não conseguia pagar. Então ele foi prudente. E Jesus faz então esta comparação e diz que de fato os filhos deste mundo, que são o ser humano, os filhos da natureza humana,
são muito mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Olha, irmãos, isto aqui que Jesus fala, ninguém escapa disto aqui. Os irmãos vão entender por quê. Nenhum de nós. Porque todos nós somos filhos da natureza humana, não é? Somos seres humanos. Não tem aqui gente que veio do outro mundo. Todos nascemos do contato do nosso pai e nossa mãe. Nenhum de nós foi feito pela mão de Deus. Nenhum de nós nasceu pela virtude do Espírito Santo, como nasceu Jesus, que não tinha pai fisicamente. Todos nós temos pai, ou tivemos pai e mãe. Então somos seres humanos. E naturalmente temos prudência, temos cuidado. A gente vai indo, vê um buraco, se desvia, vê qualquer coisa que não queremos, desviamos. Por que isso? Somos prudentes, não é? Irmãos, vejam como nós temos cuidado em tudo para manter a nossa vida terrena. Se alguém, por exemplo, dentro de casa derruba um copo de vidro, quebrou e fica cheio de caco de vidro no chão, aí vem vindo alguém e fala, não passa por aqui que é perigoso você se ferir. Então a pessoa que é prudente não passa ali, até que seja tirado o perigo. Não é assim? Somos prudentes, em tudo nós somos prudentes. Deu uma dor de cabeça, 2, 3 dias, não passa com um medicamento qualquer, procura um médico. Mas por que você vai no médico? Preciso saber o que eu tenho, não aguento dor de cabeça. Hoje é o 3º dia, é prudência, não é? A pessoa começa a emagrecer muito, está comendo normal, emagrecendo, tenho que ir no médico porque algum problema eu devo ter. É prudência. O ser humano é prudente, irmãos, pela própria natureza. Mas Jesus faz aqui uma comparação. A obra que Deus fez com o homem, Ele pegou o ser humano que era unicamente ser humano. Teve piedade do ser humano. E, como cantamos, se Deus o Pai, estando nós no mal, estávamos longe de Deus, estava no mal, nos amou e nos perdoou, e por Jesus Cristo, o Cordeiro Divinal, salvação nos mandou. Ele fez isso para o homem que estava aí perdido no mundo, longe de Deus. De que maneira? Deu para o homem o dom de crer nele, porque o homem não crê por si, crê porque Deus dá o dom de crer. Se Deus não der, não acredita, não crê. E deu para nós, aí nós cremos em Jesus como Filho de Deus. Só essa pausa, aí é uma doutrina calvinista aí, ó. É Deus quem dá o dom de crer, se Deus não der, você não crê. Então, obviamente, logo é Deus quem escolhe quem vai crer. Olha a bagunça. Como é que fica o Luiz Carlos de Viçosa nessa daí? Ele acabou de falar aqui que Deus é quem dá o dom de crer, porque se Deus não der o dom de crer, você não pode crer. Então, é Deus quem escolhe para quem ele vai dar o dom, para quê? Se você creu, é porque Deus te escolheu e te deu o dom. Calma aí, gente, tá? Ele faz essa enrolação, ele falou esse montão de tempo para falar sobre prudência. Só porque Jesus falou, eles foram mais prudentes. O prudente é uma palavra que você já tem que ter o significado na cabeça. Não precisa ficar falando aí 2 minutos, 3 minutos de uma, né? Isso aqui é prudência. Porque você fez, é prudente. Porque você foi no médico, é prudente. Porque você não passou farol, é prudente. Isso aqui se chama encher linguiça. Mas o pior tá por vir, porque ele tá preparando aí o terreno para poder dizer que quando Jesus fala de filho das trevas e filhos da luz, na verdade é a mesma pessoa. Nós somos os filhos das trevas e nós somos os filhos da luz. Eu não sei de onde ele tira essas bobagens desse tamanho. Calma que ele vai falar exatamente isso aqui, ó, daqui a pouco. Já está chegando, fica ouvindo. Deus que é o Criador, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e agora nosso Pai. O que aconteceu? Jesus em espírito veio habitar dentro de nós. Então formou dentro de nós o Filho da Luz. Nós somos hoje todos filhos da luz, porque
fomos iluminados e Ele habita, a luz de Deus, que é Cristo, habita dentro de nós. Esse foi o amor dele que fez por nós. E agora então nós somos dois, ou seja, natureza humana e natureza divina. Temos duas naturezas. A natureza humana, como disse, nós cuidamos muito bem. Desvia do mal, não é? Procura, vai chover, leva um guarda-chuva. Vai fazer frio, leva um abrigo, não é? Vai viajar para o exterior, tem que chegar 3 horas antes do embarque, a gente chega a 4. Prudente, tem medo de perder a viagem. Não é desse jeito? E ninguém precisa estar ensinando, porque a gente, natureza humana, tem prudência. Agora vamos ver a prudência da outra natureza que está dentro de nós. Será que somos iguais? Jesus disse que não. Ele falou que o ser humano é muito mais prudente na sua geração do que os filhos da luz. Olha, irmãos, quem falou isso foi o Senhor. Não vão pensar isto, que os filhos deste mundo são pessoas que não são crentes, e os filhos da luz, crente e batizado. Não é isso. Ele está falando da pessoa, a pessoa que é filho deste mundo. Nós somos filhos deste mundo, e somos também filhos de Deus, porque Deus está em nós. Então nós somos dois. Não está falando de gente de fora com gente de dentro, não. Está falando de cada um de nós. Cada pessoa que está aqui está dentro disto aqui, olha. Somos filhos deste mundo, porque nós não viemos do outro mundo, nós somos daqui mesmo. Somos nascidos de pai e mãe humano. E agora temos também dentro de nós, filho da luz, que é a natureza divina. E ele falou que nós somos mais prudentes por fora do que prudentes por dentro. A irmã está entendendo isso aqui? E ele falou que nós somos... Olha só, gente, a lambança que esse homem está fazendo, né? E ele está querendo dizer que você dentro de você, lá dentro do seu íntimo, você é filho da luz. Mas o você de fora, você é filho da treva. Olha a bagunça. Então Jesus está fazendo um discurso totalmente esquisito, né? Esquisito. Jesus está fazendo uma comparação entre dois tipos de indivíduos diferentes. Isso está nítido. Mas o Salvador, por ler o texto e não entender nada do texto, ele está falando, ele está pregando segundo a sua imaginação. Ele está imaginando, ele está lendo ali e tentando entender. E aí ele está imaginando essas bobagens e está ensinando para as pessoas como se isso fosse a própria palavra de Deus, porque o CCBano, ele está acatando o que o Salvador fala, como que se ele dissesse fosse a própria palavra de Deus. Observa, tá? Olha quando eu coloco essa página em vermelho aí, é porque é a parte mais absurda. Fica ouvindo. E ele falou que nós somos mais prudentes por fora do que prudentes por dentro. A irmã está entendendo isso aqui? Então, se alguém fala, olha, hoje vai dar uma tempestade, porque anunciaram aí em algum lugar que vai ter tempestade, então a gente já se... Gente do céu, é uma verdadeira bagunça. Vou tirar agora um pouco aqui a tela para eu poder explicar isso para vocês. A lambança que o Salvador Bueno acabou de fazer referente a filho das trevas e filho da luz. Jesus Cristo, nessa passagem bíblica, está fazendo uma clara comparação entre os filhos da luz e os filhos das trevas, que são duas pessoas distintas. E quem são os filhos da luz que Jesus Cristo está mencionando? Os filhos das trevas, eles não têm herança no reino de Cristo. Eles não fazem parte do reino de Cristo, visto que eles ainda permanecem debaixo da ira de Deus. São pessoas que não creram. São pessoas que não têm compromisso com Deus, ou seja, não são participantes da graça, falando isso no nosso tempo presente, né? Então, os debaixo da graça de Deus, aqueles que estão debaixo da graça, aqueles que creram e aqueles que hoje têm a mente de Cristo, esses são os filhos da luz. Jesus Cristo está fazendo uma clara divisão de dois grupos. Filho das trevas, aqueles que são guiados
pelas suas próprias emoções, pelos seus próprios sentimentos que são caídos. Filhos da luz, aqueles que são de Deus, de Cristo, que resolveram entregar a sua vida para Cristo. Esses têm luz. E essa é a diferença entre filhos das trevas e filhos da luz. Cristo fala isso em diversos momentos nas Escrituras Sagradas, quando, inclusive, no Evangelho de João, capítulo 8, quando ele aponta para aqueles fariseus que aparentemente eram filhos da luz, mas eles eram filhos das trevas, porque as suas obras e os seus desejos eram maus, ele fala para aqueles homens: vocês querem me matar porque vocês querem satisfazer a vontade do vosso Pai. Jesus Cristo, quando diz isso, ele está falando: vocês são filhos das trevas, vocês querem satisfazer as trevas com o pecado que está dentro do vosso coração, ou seja, ira, porfia, né? E outros tipos de pecados graves, o qual estava incitando aqueles homens contra Cristo. Ainda ontem nós tivemos o nosso culto aqui online e foi pregado João 8,32, que fala sobre ser livre em Cristo. Cristo nos libertando. E nessa passagem bíblica, Cristo fala exatamente o seguinte: o escravo não tem lugar permanente na família. Jesus está falando sobre nós éramos escravos do pecado. E ele está falando que o escravo não tem lugar permanente na família, mas tem o filho. Pertence a ele para sempre, ou seja, o filho pertence às trevas para sempre. Presta atenção que Jesus está falando de nós, os cristãos, que estávamos presos nas trevas, no pecado. O pecado governando a nossa vida. E ele fala: vocês são escravos e eu vim para libertá-los. Eu vim trazê-los para a luz. Eu vim tirá-los debaixo da servidão do pecado. Os filhos do pecado, esses permanecerão, ou seja, eles não me ouvirão. E Cristo conclui dizendo: portanto, se o Filho os liberta, vocês, alguma coisa assim, vocês verdadeiramente serão livres. Alguma coisa assim que ele fala ali. Então, fica nítido que Jesus Cristo constantemente está falando de dois tipos de povos. O povo de Deus, que Jesus enviou, Deus o enviou para salvá-los, e o povo e os filhos das trevas. Em Efésios, no capítulo 5, deixa isso ainda mais nitidamente claro. Paulo fala de uma forma onde é impossível você não entender, e obviamente que entendendo, você não rejeitar a pregação do Salvador Bueno. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 8, está escrito assim: porque outra hora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Aqui Paulo está falando claro: vocês eram trevas. Não tem esse negócio de o eu interior é luz, o eu fora é trevas. Ai, que nem o Salvador acabou de falar aqui. Não, Jesus não está falando dos de fora, os do mundo. Ele está falando de cada um de nós. É de nós. Cada um de nós. Ele está... Salvador Bueno, ele criou aí um conflito interno que não existe no texto. Ele está criando, ele está inventando aí um conflito interno, onde o eu interior, que é luz, né, ele é menos prudente do que o eu exterior, que é trevas. Ou seja, isso não tem nada a ver com o texto, com a passagem bíblica. Ali, o Senhor Jesus, ele está aconselhando que os filhos das trevas, muito mais sagaz do que os filhos da luz. E Cristo elogia essa sagacidade por um motivo. Jesus louva a sagacidade dos filhos das trevas porque eles usaram, e ele usa, como ele mostra aí, de estratégia para alcançar os seus fins mundanos. Ou seja, que eles sabem cuidar de si mesmo. Eles prevêem um problema que eles terão no futuro e agora, antecipadamente, ele se prepara para aquele problema. Isso é uma inteligência. Isso é algo que Cristo olhou e viu isso como mais prudente do que os filhos da luz. E nós vamos entrar na passagem bíblica onde o próprio Cristo aponta para isso quando chama
o seu povo para entrar no reino da glória de seu Pai. Em Mateus, no capítulo 25, Jesus Cristo, ele vai citar justamente aquilo que os filhos da luz fizeram. Isso é lembrado por Cristo. E isso, se você hoje tiver ideia e noção disso, Cristo está ensinando nessa passagem bíblica que você deve usar os recursos que você tem, os bens que você tem, para ser generoso, para você alcançar amigos, de preferência para você ajudar as pessoas a chegarem à luz, porque isso será lembrado por Cristo naquele dia com galardão. Em Mateus capítulo 25, o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Cristo está apontando aqui para algo que foi feito em prol dos necessitados, dos simples, dos pobres, dos flagelados. Muito provavelmente, essa parábola, Cristo aponta para a generosidade no coração do cristão, que você deve usar os seus recursos olhando para o futuro, olhando para um dia de prestação de contas, porque aqui em Mateus capítulo 25, a gente entende que é um momento de prestação de contas. E essas pessoas que fizeram todas essas coisas, que deram de comer, que deram de beber, que cuidaram quando estiverem enfermos, que foram visitar, muito provavelmente foi necessário recursos financeiros para que elas pudessem fazer todas essas coisas. Muito provavelmente são pessoas que tinham alguma posse, que tinham condições e que ajudaram pessoas que não tinham condições. O enfermo que não podia pagar ninguém para cuidar dele e que talvez até nem de comprar remédio. Ali apareceu esta pessoa para fazer essa parte. Aquele que estava preso e não tinha ninguém que pudesse ir até ele, talvez por causa da distância, talvez por causa das condições difíceis, mas você foi visitá-lo. E assim por diante, aquele que teve sem roupa, não tive roupa, mas você me vestiu. Provavelmente é alguém com condições financeiras. Então, quando Cristo faz essa parábola do mordomo infiel, quando ele diz que os filhos das trevas muitas das vezes é mais prudente do que o filho da luz, é porque o filho da treva está usando os recursos que ele tem, visando um bem no futuro, visando uma troca de favor no futuro, visando ser lembrado no futuro. Ele usou de estratégia. E Jesus Cristo elogiou isso, dizendo que os filhos da luz deveriam aprender com essa sagacidade, com essa inteligência. Irmão, aqui está dizendo para você usar dos seus recursos. Não acumulem, porque eles no banco, o dinheiro guardado depois que você for embora, não vai te ajudar em absolutamente nada. Mas o que vai te ajudar é aquilo que você fez com esse dinheiro. As pessoas que você ajudou, as pessoas que você socorreu. O dinheiro te deu condição de você manifestar o que você tem de generosidade. E é isso que Cristo está dizendo. É para isso que Jesus está apontando. Jesus está ensinando que os discípulos devem usar dos seus bens, não para fins egoístas, mas para promover a generosidade, principalmente com os pobres, acumulando para si obras que glorifiquem a Deus. Porque isso que Jesus Cristo disse dessas pessoas naquele grande dia, aquilo glorifica a Deus. Mas o ancião Salvador Bueno, totalmente perdido, sem compreensão alguma do que ele está lendo, ensinando essas coisas que não é o que está no texto, inventando coisa da própria cabeça, ele cria uma pregação onde existe um conflito interno entre o CCBano prudente, que é o que está por lá de fora, que é o trevas, ele é trevas por lá de fora, e o CCBano de dentro, que é luz, né, que é bonzinho. Ele criou isso, ele inventou isso por falta do conhecimento da palavra de Deus.
E isso está totalmente errado. A palavra de Deus aponta que existem os filhos das trevas. Quem são os filhos das trevas? Os desobedientes, aqueles que não confessam que Cristo é o Filho de Deus e Salvador, aqueles que não querem vir para a luz. João capítulo 12, no versículo 46, está escrito assim: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus está dizendo, eu vim como luz e vocês estão em trevas, mas aquele que crer em mim e vier comigo, eu vou tirar você das trevas. Mas o Salvador está dizendo que o CCBano, ele está em trevas e ele está em luz ao mesmo tempo. Isso é um absurdo, os ensinamentos desse homem. Na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, ele está dizendo assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está falando, ele tirou você das trevas para a luz. Quem é o filho das trevas? É aquele que permanece na treva. É aquele que não aceita a mensagem de Deus e continua em trevas. Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, está dizendo assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Olha aí, irmão, ele nos resgatou do domínio das trevas. Então é lamentável que o Salvador Bueno consegue fazer uma bagunça num texto tão simples como esse, aonde Cristo está ensinando os filhos da luz a serem astutos, espertos, a serem prudentes e sagazes para aquilo o que for bom, para aquilo o que for para a glória de Deus, para aquilo que for generoso. Agora vamos ouvir aqui, tem mais um pedaço aqui onde ele fala sobre justificação, que é lamentável. Salvador Bueno, ele vai ensinar agora a vocês que o CCBano precisa ser justificado todos os dias de culto, porque todos os dias de culto o CCBano está condenado. Entenda que a justificação é justamente te pagar a sua dívida, é te justificar diante de Deus. E o CCBano, na cabeça deles, eles são justificados, daqui a pouco perde a justificação, daqui a pouco eles precisam da justificação de novo. É o primeiro absurdo. O segundo absurdo é dizer que o que justifica eles é a pregação na CCB. É a pregação dos homens. É esse tipo de revelação pregando esta bobagem que ele está pregando aqui. É isso que eles chamam de palavra que justifica. Ouça aqui, ó, pedacinho bem curto. Você acha que é justo, irmão? Então você não precisa ser justificado, nem a irmã, que já se sente justa. Mas nós vamos ouvir a palavra de Deus, por quê? Porque precisamos ser todo santo dia justificados pela palavra. De outra maneira, continuaremos em injustiça. Mas por que eu continuo em injustiça? Porque estamos neste corpo. Paulo não falou agora há pouco? Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte, ou seja, desse corpo mortal? Quem? Paulo está clamando justamente Cristo. Romanos capítulo 7, ali mostra Paulo fazendo uma alusão da sua pessoa antes de Jesus. Antes de Jesus. Ele está falando que antes de Jesus nós não conseguimos fazer o bem, mas o mal está sempre à nossa frente. Aí ele fala, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele mesmo dá a resposta. Ele fala, dou graças a Deus por Cristo Jesus. Ou seja, em outras palavras, está querendo dizer o quê? Mas Cristo me liberou. Cristo é quem me libertará. Cristo me libertou. Se você disser, Salvador Bueno, que você é cristão e mesmo assim você não consegue fazer o bem, você só sai fazendo o mal para as pessoas, antes que você faça o bem, você está fazendo o mal, tem algum problema muito sério com você, porque é essa a exortação que você está fazendo. E aqui, essa loucura que ele está pregando, de que a CCB, ela tem a palavra da justificação, e o pior é, todo dia de culto eles precisam ser justificados, é um absurdo. A justificação acontece uma vez só, quando você crê em Jesus, está justificado, está pago.
as suas dívidas foram pagas. Existe um processo de salvação que está lá em Romanos 8, capítulo 8, versículo 30, que lá está falando que Deus predestinou os que chamou, e os que chamou, justificou, e os que justificou, glorificou. Então ali está falando que Deus ele nos justifica, e isso acontece uma única vez, através da fé em Jesus Cristo. Esse negócio de falar que vocês são justificados todos os dias, fica nítido que vocês não sabem nem o que quer dizer justificação pela fé. Você não sabe o que quer dizer isso. Vocês acham que é a palavra dizer para vocês, eu te amo, eu estou na sua vida, pode ir embora, você está justificado. Só pode ser isso que vocês estão imaginando. Gente, é um absurdo o que esses homens falam e pregam nessas tribunas todos os dias. Por conta deles ignorarem o estudo bíblico, e detalhe, eles não se arrependem disso. Estão passando vergonha na internet e não se arrependem disso. Ao contrário, eles estão lutando e brigando contra a teologia, contra as pessoas que querem conhecer mais, contra as pessoas que querem estudar as escrituras. Gente que está fazendo curso de teologia, vocês estão perseguindo. Tudo isso porque vocês são arrogantes, soberbos e presunçosos. E está aqui o resultado da soberba de vocês, da ignorância de vocês. Estão passando vergonha na internet. Esse culto é uma verdadeira vergonha. Em nível de teologia, em nível de conhecimento bíblico, esse senhor está aí, com essa idade, passando vergonha na internet. Né? Ou seja, não consegue entender o básico do texto que tá na frente dele, Lucas 16, aí ele vem agora falar da justificação. Para encerrar essa análise, eu quero apontar uma coisa aqui, aonde duas coisas que eu achei interessante neste culto e que já vem vindo de outros. O primeiro é, nem na primeira oração, nem na segunda, eles estão pedindo mais perdão pelas faltas e fraquezas. Não estão pedindo mais. Por eles terem o coração duro e não se arrependerem e fazer o correto, que é pedir perdão pelos pecados, eles resolveram então agora pedir perdão para nada. Assim, pedir perdão pelos pecados eu não vou. Pedir perdão por faltas e fraquezas, eles vão ficar me batendo, eles vão ficar falando. Então o que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, então a partir de agora nós não pedimos perdão para mais nada. Então, eles conseguem piorar a situação deles. Eles conseguem piorar a situação. Ou seja, nem mais pedir perdão por falta e fraqueza eles estão fazendo mais. E mais uma vez aconteceu isso nesse culto. Eu já venho observando isso há 3 cultos. Isso já vem acontecendo. Aí se você entrar aqui, você fala, mas cadê? O problema é teu e da tua igreja que está removendo os cultos de lá. Se eles tivessem deixado, você poderia entrar lá e verificar. Mas já que eles não deixam, né? Eu assisti o culto, a prova está aqui, que eu gravei o culto, e eu estou dizendo para vocês que sim, eles não pedem mais perdão, nem por fraqueza, nem por falta, muito menos pelos pecados que ele acredita que não tem. Né? Outra coisa também bastante interessante, o Salvador Bueno não soltou nenhuma profetada. Olha que interessante assistindo os críticos, né? Ou seja, ele não falou que ia virar cativeiro, ele não falou que por essa palavra Deus vai fazer alguma coisa. Eles estão acuados, com medo, porque essa não é a pregação padrão da CCB. Essa não é a pregação comum da congregação. Detalhe, eu queria ver a cara dos CCBanos que foram lá buscar palavra para alguma coisa e não veio profetada alguma. Voltou para casa com a cara no chão, a cara no tacho. Porque CCBano não vai para a igreja para ouvir falar de Jesus. Ainda que o Salvador pregou nada com nada, falou esse monte de abobrinha aí, né? Mas ele ficou tentando pregar a Bíblia, tentando ali falar ali de Bíblia e tal. E CCBano não quer nem saber disso. Então, mais uma vez, a cúpula está dando um tiro no próprio pé e não está percebendo. Porque CCBano vive de buscar palavra.
O CCB vive de ir buscar confirmação de coisas que eles vão fazer. Esse é o carro-chefe da CCB. E vocês vão fritar. Vocês estão no mato sem cachorro. Não tem saída. Né? Se vocês não entregar a profetada, o povo vai desanimar e vai abandonar esse culto. Se vocês profetizar e largar a profetada, nós vamos estar aqui para mostrar o quanto vocês são hereges. Vocês estão sem saída. O caminho é vocês se arrependerem, pedir perdão pelos vossos pecados, chegar diante do povo e confessar tudo o que vocês fizeram de errado. Mas isso, eu acredito que nunca vai acontecer, porque vocês estão com o coração endurecido, e eu não tenho um pingo de dúvida. O fim de vocês será no lago de fogo que arde e queima por todo sempre. Ficou essa reflexão dessa pregação, mais uma lambança da CCB Brás. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus.